Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal tem um compromisso de 2 vezes por semana trazer convidados super especiais para falar a respeito de saúde, educação, economia e principalmente sobre política. Eu me chamo Bianca Chagas e ao meu lado ele, Wilson Júnior. Olá, Bianca. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Então, hoje, naquele comentário inicial que eu sempre gosto de fazer, eu já vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos falar sobre muita coisa que acontece em Vitória da Conquista e alguns pontos especiais. Sim. Lagoa das Bateias é pauta aqui hoje, mas também não só Lagoa das Bateias, outras coisas legais. Bora falar um pouquinho sobre o nosso convidado? Vamos lá. Bom, o nosso convidado de hoje é Lucas de Jesus Batista, um dos integrantes do governo de Sheila Lemos na Prefeitura de Vitória da Conquista, ocupando atualmente a posição de coordenador do DESERG, Central de Equipamentos de Vitória da Conquista. Lucas é um dos principais responsáveis pela revitalização do Parque Lagoa das Bateias. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast Interior Baiano Notícias. Boa tarde a você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui nesse Interior Baiano, falar um pouquinho da nossa trajetória, falar um pouquinho de política, que é o que eu mais gosto de fazer, falar um pouquinho da Lagoa das Bateias. Minha trajetória na política vem desde quando eu já nasci dentro do berço político, meus avós, meus pais, todo mundo já gostavam e gostam de política, mas quem se destacou diretamente na política foi eu, porque eu tenho um apetite diferenciado na política, eu gosto de servir. Já trabalhei em diversas cidades, como a cidade de També, já trabalhei em Poções, já trabalhei em Bom Jesus da Serra, já trabalhei em Mata Verde, Encruzilhada, já assessorei Belo Campo, mas nossa querida Vitória da Conquista, ela é diferenciada, que eu falo que quando a gente bebe água do Poço Escuro, a gente deixa tudo para fora e vem só para cuidar do que é nosso. Ô, Lucas, você tá aqui, né? De Conquista. Olha, eu nasci em Vitória da Conquista, só que fui registrado em També. Tinha aquele negócio de você nascer, minha família, eu sou da família Guzmão de També, eu não assino, mas sou da família Guzmão de També, e o hábito do registro da família Sim. sempre foi por lá. Então a gente tem o livro histórico dessa família, que é uma família grande por essa Bahia, por esse Brasil afora. E as duas cidades meio que estão, digamos assim, casadas, né? Se conversam bastante. Justamente, eu falo que Vitória da Conquista é a nossa capital do Sudoeste baiano, que ela atende a 78 municípios, agora está indo para 84 municípios de pactuação, que no caso nível de saúde. Fui diretor de saúde daqui de Vitória da Conquista também. Isso que eu ia falar. Na sua trajetória tem algumas coisas assim que a gente observa. E aí a gente, como o foco do Interior Baiano ele é mais a parte política, eu vou seguir nessa linha. Uma trajetória mais, digamos assim, política, né? De representar alguns partidos e também de ocupar alguns cargos dentro da gestão municipal. Fala um pouco pra gente, detalhe um pouco como foi isso aí, nos partidos, você também já esteve no MDB e tudo, e também Isso. na administração. Olha, eu fui presidente do MDB de Vitória da Conquista, que era capitaneado diretamente pelo nosso líder, Yasin Guzmão, que hoje eu tenho certeza que ocupa um grande lugar no Oriente Eterno. Mas, quando você fala da questão de ocupar espaços na política, a gente vem desde 2008 querendo buscando um sonho de uma conquista diferenciada, que era um projeto que a sentia, e fui ocupando alguns espaços, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado, ocupei espaço aqui dentro da Secretaria de Saúde, eu fui diretor administrativo da Secretaria de Saúde, fui assumir a assessoria especial do Gabinete Civil do prefeito Erzen, assumi a coordenação e a assessoria especial da Secretaria de Educação, e logo em seguida eu fui para o DESERG. Eu fui para o DESERG contra a minha vontade, eu não queria o DESERG, não. Não tive um pingo de vontade, porque o DESERG era considerado, na época, o castigo. Eu falei, será que eu estou de castigo? E assim, quando a Erzen falou para mim, gestor vai para qualquer lugar onde manda. Quando a gente pega no arara, a gente não olha para trás e vai seguindo em frente. Foi assim que a gente chegou até onde está. E aproveitando logo que você já está falando sobre a DESERG, eu queria saber um pouco qual é a sua atuação lá, como é que está sendo essa gestão, como é que funciona o seu trabalho lá na DESERG? Olha, o DESERG, hoje eu costumo dizer e falo isso abertamente, que lá é o coração principal da prefeitura. E hoje eu costumo dizer que não é só coração, é coração e pulmão. Sem pulmão ninguém respira, sem coração não vai a lugar nenhum. Então, a prefeitura, se o DESERG parar, para tudo.
Eu sempre digo, eu até brinco com alguns sindicalistas, alguns presidentes de sindicatos, falo, quer parar a prefeitura, para o DESERG. Só parar um carro na porta, ela acabou. Não vai para lugar nenhum. Você parou o carro lá, não sai ninguém. Parou a prefeitura. Não sai carro da prefeita, não sai o carro do coordenador A, do coordenador B, do coordenador C. Então, o DESERG hoje é um espaço onde você... nós humanizamos aquilo ali. O prefeito Erzen, na época, e a nossa líder, a nossa prefeita Sheila, ela também deu o pontapé que ela gritou, continue da forma que está. É isso. Só para a gente entender. Central de equipamentos. O público que está assistindo o Interior Baiano, para ele entender bem, assim, qual o papel da central de equipamentos? Toda a manutenção dos veículos do município, manutenção essa manutenção, exemplo, abrir um buraco que a chuva causou, que precisa de um pedreiro, sai de lá. Tem uma equipe que está fora, mas tem uma equipe dentro também. Nós temos essa equipe, que é uma equipe de manutenção. Porque o DESERG lá atrás, ele foi equipamentos e serviços gerais. Continua com o nome. Ou seja, gari já foi responsabilidade do DESERG. Hoje não, hoje tem a Secretaria de Serviços Públicos, que ela toma conta dessa função. Mas o DESERG ele já teve a função de tomar conta dos garis do município, que eu falo que é um dos patrimônios mais belos que a prefeitura tem, são os garis, que é onde deixa a cidade limpa para que nós possamos usufruir dela. Então, isso aí é um pontapé que a gente vê todos os dias. A questão da limpeza dos ônibus. A beleza que era no período da pandemia, você vê cada colaborador da Central de Equipamentos do DESERG tendo cuidado de higienizar o veículo, lavar, colocar álcool dentro dos carros para que os nossos colegas no outro dia cedo pudessem pegar o veículo e poder usufruir daquele espaço. Então, é isso que a gente fala. Eu falo que o DESERG hoje ele é o coração da prefeitura nesse sentido. Que hoje a gente tem lá humanização, a gente tem lá acolhida, que é o diferencial do nosso povo lá. Aproveitando lá que você já está falando sobre limpeza, eu queria saber a respeito da limpeza da Lagoa das Bateias. Como é que está sendo essa intervenção, essa iniciativa, o processo? Olha, a Lagoa das Bateias hoje eu falo que é o carro-chefe do DESERG. Que aí você fala assim, o que é que tem a ver manutenção de carro com limpeza de Lagoa das Bateias? Sim. Como é que surgiu a limpeza da Lagoa das Bateias? Nós fomos, no período da chuva, a barragem do Cearense, ela estava cheia de tabua, tampando o canal da água. E ali ia correr um risco de estourar a barragem como ela tinha estourado lá em 2021. A prefeita pediu a gente para que a gente desse uma forma que a máquina chegasse, acionamos o Corpo Bombeiro para poder auxiliar, porque assim, era um local fundo e a gente não sabia o que é que tinha por ali. Chamamos a nossa equipe, montamos um material que a gente fala caseiro, fizemos uns ganchos e começamos a puxar a tabua de lá da barragem cearense. Pronto. Passando num domingo, que eu sempre faço uma caminhadinha com a prefeita, de vez em quando a gente sai, roda a cidade. Vai num canto, vai em outro. E aí eu falei, bora ali, embora. Fomos lá em direção os 7 Campos. Porque na realidade eu não queria olhar a Lagoa das Bateias, não estava nem com a Lagoa das Bateias na cabeça. E nem ela. A gente estava olhando porque eu queria que quando ganhasse, que voltasse o terreno do aeroporto, ela me desse aquele para ser o DESERG, e a gente cedesse o DESERG para ser a secretaria. Até aí, então. Quando eu passo na lagoa, que eu paro com ela, eu falei, bora parar aqui. Aí nós ficamos olhando as tabuas naquele momento ali, eu falei com ela assim, bora limpar isso aqui? Aí ela, Lucão, doido. Ela falou na hora. Como? Eu falei assim, olha, a gente coloca uma máquina e começa a limpeza. Vai dar certo. Aí ela falou assim, eu acho que você é muito corajoso, mas, como você está querendo, vamos fazer uma experiência. E aí, fomos para casa, uma reunião política que a gente estava tendo, na casa do vereador do DEC, estava lá presente o vereador Ivan Cordeiro, estava o secretário Jacques, o secretário Luiz, tinha alguns secretários lá na hora. E aí, decidimos, vamos limpar a lagoa? Vamos limpar a lagoa. Eu falei que dia 3 de março. Isso era um sábado à noite. Ué, mas 3 de março é segunda-feira. Falei, e daí? A gente vai começar, dia 3 de março. Você tem o quê? Eu falei, coragem. Ela falou assim, mas não temos dinheiro. Eu falei, Deus dá. Se ele deu a missão, ele que nos capacite. E aí começamos. Montei uma força-tarefa de 10. Chamei 10 soldados que foram para frente. Levei
dois da agricultura, peguei um borracheiro, ó a minha equipe, um borracheiro, pintor, mecânico, serviços gerais, vamos cair para dentro. Colocamos o barco, colocamos o gancho e hoje a gente está lá com 53% da lagoa já revitalizada. Vamos chegar a 100%, porque eu acredito, principalmente na equipe que está lá. Que eu acho que a equipe, o saudoso Monsenhor Jonas Habib dizia que ninguém é bom sozinho. Que não adianta você chegar lá e falar assim, eu vou fazer. Não, minha equipe vai fazer. Hoje mesmo de manhã eu tive reunião de reca rápido, como a gente fala. Sim. De você colocar os pingos nos is. Porque não adianta você só elogiar. O mundo não é feito de ilusão. A gente olha, tá errado isso, 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 a gente precisa mudar isso, isso, isso. Então, com isso, nós conseguimos chegar onde está. Só que a cereja do bolo não é só água. Porque não adianta você revitalizar a lagoa e você não fazer nada cá fora. E aí foi quando a prefeita decidiu fazer um aporte financeiro para lá. Então, dia 9 de novembro, ela vai apresentar à comunidade conquistense o projeto de como irá ficar a Lagoa das Bateias. Que aí você vai ter campo society, você vai ter um espaço para o pessoal da capoeira. Porque você imagina, todos os lugares de conquista hoje, você não tem um espaço para o capoeirista. Onde é que está o espaço da cultura, da raiz negra? Porque tem que ter. Se conquista uma cidade que é negra, ela tem que ter um espaço para eles. Você fala Você tocou num ponto que tinha até anotado aqui, que é a questão dos 53% de avanço na limpeza. Muita gente passa por lá e até questiona. Não tem 50% de espelho d'água limpo, não tem... Conta pra gente qual a referência você está tendo para dar isso e se já é possível projetar o 100%. A conclusão da limpeza do espelho d'água. Olha, o Parque das Bateias, ele tem 54 hectares de parque. Ele tem 26 hectares de água. Então, dos 26 hectares de água, nós já temos 13 alguma coisa de água limpa. Se você rodar, que eu lhe convido, inclusive convido aqueles que duvidam que não tenha feito... Eu não estou duvidando, não. Estou pontuando observações. Aos que duvidaram. Aí comigo de barco. A caminhar, entrada no barco e comigo rodar ao redor dentro da lagoa e vai ver o que foi feito. Então, a parte de fora, você tem uma parte muito grande. Você tem uma parte imensa, que é a parte de material orgânico, que é aquela parte ali onde tem os campos, que é onde vai ser feito um campo de society ali, vai colocar aquela quadra de areia, aquele campo de areia onde a galera vai poder usufruir daqueles espaços, vai criar os quiosques, vai ter uma área gourmet. Então, assim, todos esses espaços a gente já pode ver que ela está só expandindo. Não adianta a gente falar assim, não foi feito. Eu sempre digo isso. Eu tenho um drone, eu levanto o drone sempre lá. E fora os drones dos amigos que chegam lá também, faz uma imagem e me manda. Então, assim, eu sempre faço isso. Eu gosto de pegar, eu coloco também numa televisão como essa aqui, a lagoa e vou fazendo a dimensão de cada coisa que está ali. Eu acredito que até dezembro eu quero chegar a 70% dela. Eu vou conseguir? Não sei o que eu vou achar lá na frente. Que às vezes acontece, você chegar, encontrar uma parte boa para puxar, mas também acontece você pegar uma parte com muita lama. Sim. E aí tem moita daquelas maior, né? Que você corta, que dá 15 dias para tirar. Mas o município tinha a questão da capacidade técnica, que eu digo assim, no sentido de maquinário, para fazer aquela parte mais do meio, eu imaginei, eu estive lá, viu, gente, só para contextualizar aqui, e eu fiquei imaginando a dificuldade de fazer algumas partes ali com maquinário, às vezes próprio, né? Às vezes depende de coisas que vêm de fora, de grandes empresas, para poder puxar também. Mas o município está tendo condições de fazer ali normalmente? Com certeza. O município, o que a gente está usando? A gente está usando um cabo de aço e, na medida que a gente vai precisando, a gente vai aumentando a quantidade do cabo de aço. Por exemplo, hoje nós estamos com a distância de 500 metros de área para você puxar. Só que a natureza ela é tão bela que você corta a moita e a natureza lhe traz de presente. Ela está trazendo para a ponta. Ou seja, semana passada mesmo, veio uma quantidade, se vocês observarem, ficou interditada a via por 1 dia e meio, justamente porque eu tinha que jogar na avenida e as caçambas retirar.
você ter ideia, deu aproximadamente quase 200 caçambas de material só de uma moita. E aí, um dia me questionaram, mas você falou que tem tantas toneladas. Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, todo caminhão que sai, que ele vem da torre para poder sair, ele é pesado. Ele vai lá no aterro, pesa e depois ele descarta. É só fazer a conta de quantas caçambas, quanto pegou ali, que você vai ver a quantidade de tonelada que dá. Já chegou o final de semana da gente tirar 1 milhão de toneladas de lá, de caçamba. A vegetação pesa, né, gente? Entendeu? Também não é nem... É um Bom, questionamento. eu vou interromper o papo de vocês só para eu lembrar você que é de casa, que assiste a gente aqui no podcast Interior Baiano, que notícia era o nosso podcast. Sim, peraí, rapidinho. Ela falou aqui do interior baiano. Tem notícia da Lagoa das Bateias no interior baiano. Sim. Viu? Só pra galera ficar atualizada, andamento 50% tá lá. Podcast também, toda terça e sexta, tá? Então, se você quiser conferir, é só você ficar ligadinho no nosso canal no YouTube, tá? Pelo Instagram também, não é Pelo o Instagram eu. também. Interior baiano. Quem tá aqui acompanhando a gente no YouTube, vou dar um lembrete. Na verdade, uma observação e uma intimação. Se inscreve no canal, dá um joinha e ativa o sino para ficar ligado nas próximas entrevistas. E quem tá acompanhando pelo computador, pega o celular rapidinho e entra em Interior Baiano, que é o Instagram da gente. No Instagram você vai ter prévias das notícias, destaques, ou seja, 0 a 10, bate-bola, tudo lá. E muita coisa que tá acontecendo na cidade, viu? Inclusive esse acompanhamento da Lagoa das Bateias e coisas políticas que nós vamos falar a partir de agora com o Lucas, que vocês já vão ficar ligados. E se você quiser conferir a matéria completa que a gente divulga no nosso Instagram, é só você entrar no nosso site também, no Google, tá? www.interiorbaiano.com.br. É isso aí, vamos pro bloco 2? Vamos pro bloco 2. Começar as perguntas aqui também. Apertar um pouquinho mais as suas... Rapaz, tá falando do negócio de Lagoa das Bateias, negócio... Vamos falar aqui agora sobre eleições, sobre política. Bom, com relação à gestão da prefeita Sheila, eu queria saber, como você é um dos principais integrantes, qual é a sua opinião a respeito da gestão dela? Olha, a gestão da nossa prefeita é uma gestão que, como eu sempre digo, é uma gestão que é voltada à humanização. É uma prefeita mulher que sofre muito preconceito por ser mulher. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, mas vocês fazem vitimismo. Só ela que é mulher, ela sabe. Eu observo, eu vou para os lugares com ela e a gente consegue observar como a população machista de hoje trata o aspecto. E ela vai dar conta? Eu ouvi várias vezes, essa menina vai dar conta? E essa mulher vai dar conta? Ou seja, não botou a capacidade por ser mulher, ser competente, uma mulher que vem da iniciativa privada, foi presidente da CDL, tem um caminho percorrido. Eu falo, se ela não fosse boa, ela não teria o patrimônio que ela tem. Ela vai me matar, vai que eu falo. Então, não estaria onde está. Então, isso aí já é uma das coisas que eu vejo de potencial dela. Uma pessoa que é de diálogo. Sheila, às vezes a gente conversa, às vezes manda mensagem para ela 11 horas da noite. Ou ela manda mensagem e vice-versa. Eu já sei como é que tá a temperatura. Batista, tá 100%. O Lucão, tá ótimo. O tratamento. Ou então, o Lucas, eu falo, o negócio tá bom, não. Já diminuiu alguns % aí, né? Já diminuiu alguns %. Então, eu considero a prefeita Sheila com uma gestão de excelência. Lucas, muitos vereadores já passaram aqui pelo podcast Interior Baiano. Muita gente também de segmentos da sociedade e todos, a gente pede para fazer uma avaliação da gestão da prefeita Sheila Lemos, porque é uma obrigação do Interior Baiano, enquanto portal informativo de Vitória da Conquista. E uma constatação é que muitas críticas são direcionadas a secretários e a membros do governo Sheila Lemos. Aí eu tenho 2 perguntas nesse ponto. Boa. A primeira pergunta é: como você, como integrante do governo, encara essas críticas que é direcionada, às vezes, nem tanto à prefeita, mas a integrantes do primeiro escalão, do segundo escalão do governo? E a sua relação com esses vereadores, muitos que pontuaram aqui críticas às secretarias do município. Primeiro é essa questão de como você observa isso, essas críticas deles. A segunda é qual a sua relação com a bancada de vereadores de Vitória da Conquista. Olha, os vereadores, começando por eles, eu tenho um carinho e um respeito por todos os edis que estão ali, seja ele de situação ou de oposição. Eu tenho uma lista de transmissão que eu gosto de informar
o que eu estou fazendo. Fiz isso e encaminho sempre para eles. Às vezes eu recebo parabéns de alguns vereadores. Recebi moção de aplausos, inclusive, da oposição. Então, eu sinto honrado com cada um daqueles que estão ali. Tenho certeza que cada cobrança que cada vereador venha fazer da gestão, eu tenho sempre uma linha comigo que aonde o calo aperta, com certeza está doendo. Então, isso aí é uma das questões. Quanto à questão da gestão, de cobranças dos nossos colegas que fazem parte, membros do governo, eu só uso uma frase. Lembrar o que o Monsenhor Jonas Habib fala, ninguém é bom sozinho. Se você coloca a mão no arado, não olhe para trás. Aquele que não está apto a servir a comunidade, como o cargo já fala, cargo político, a caneta é muito fácil. Só avisar a prefeita, não estou mais apto a continuar no cargo. A sugestão que eu dou é essa, aos colegas que achar que são superiores ou melhores de que qualquer um outro que ali está, eu acho que precisa pegar o banquinho e lembrar de Raul Gil. Raul perguntou, você não acertou, pega seu banquinho e sai de mansinho. É assim que eu analiso. Nesse contexto de críticas de vereadores e tudo, muita gente, acho que o vereador ele acaba querendo ter o pedido dele primeiro atendido, essa questão. Como fazer para dosar a questão política com a questão da necessidade da cidade? Muitas vezes o recurso é escasso e você tem que atender um pedido de um vereador ou uma demanda ali que também você considera urgente. Como fazer para dosar isso, você como integrante, como um agente político, né? Eu sempre falo isso. O vereador, ele não pede para ele. Eu nunca vi um vereador, seja ele situação de oposição, chegar na minha sala para falar assim, eu preciso que passe a máquina na minha fazenda. Eu preciso que passe a máquina para a comunidade. No meu campo. Ele sempre vai pedir para a comunidade dele. E o que eu sempre... isso aí é uma das coisas que a nossa líder maior, a nossa prefeita Sheila, fala, é justamente a gente ver a questão das prioridades de cada região, centralizar. Um exemplo, chegou a demanda, vou dar um exemplo, chutar um lugar aqui. Cercadinho. Quem é responsável a liderar Cercadinho? Lá tem um exemplo. O vereador Alexandre Xandó, que eu estou dando um exemplo para ele. Não é nem de lá, mas vou dar um exemplo de lá. E aí tem Dinho dos Campinhos, também, que é de lá, de Cercadinho. Um exemplo. Foram pedidos tal e tal e tal demanda. Dá para atender essa demanda agora? Vereadores, estão sendo atendida a demanda Y e Z, foi solicitada tanto pelo senhor, tanto pelo senhor. A demanda está sendo atendida. Não pode fazer, eu não estou fazendo porque eu não posso fazer. Não tem condições, o município hoje não tem um dinheiro, mas vamos esperar entrar algum recurso para a gente poder fazer a liberação imediatamente desse serviço que foi solicitado por vocês. Então, é assim que eu vejo. Bom, aproveitando então, eu queria já adentrar um pouco em 2024, uma perspectiva mais de futuro. Eu queria saber se Lucas Batista é um possível nome para a candidatura na Câmara dos Vereadores, tem essa pretensão? Olha, hoje eu coloco meu nome como pré-candidato. Eu não colocava há uns dias atrás. Mas, assim, hoje eu vejo um clamor muito grande, inclusive de pessoas de alguns segmentos, alguns amigos, pessoas que, por exemplo, de vez em quando eu gosto de colocar umas caixinhas de perguntas na minha rede social. E aí sempre vem, meu vereador, não sei o quê. Então, assim, meu nome hoje está à disposição como pré-candidato. Mas amanhã você pode mudar de ideia? Tudo pode acontecer, é política. Existe um jogo. Eu sou grupo. Meu grupo hoje é capitaneado por Sheila Lemos. Ela pode me chamar, inclusive para ser vice dela, quem sabe? E eu vou dizer que eu quero. Pronto. Então, isso aí... Se Sheila, ela falar, claro que eu quero. Lançou aqui e aí eu grito Sheila, pra ela. eu acho que é um recado aqui, viu? E ainda falo pra ela, agora é a vez do negão. Pode chamar. Então, eu não tenho dúvida disso e eu não tenho medo de desafio. Eu sou movido a desafio. Então, hoje meu nome está para disposição. Mas, pode chegar amanhã e falar assim, não, eu quero você que seja isso e isso e isso. Aí, vamos estudar e ver o que é melhor para mim também. Porque a gente não pode pensar só no outro, tem que pensar na gente. Só uma colocação aqui, viu, gente? Eu, pelo menos, ainda não tinha essa confirmação, não. Você viu que ele falou que ele é pré-candidato, jogou. Mas eu... E é o primeiro lugar que eu falo, viu? Eu não falei em lugar nenhum. Aí, primeiro a mão Interior Baiano. Eu não falei em lugar nenhum. A primeira pessoa que eu falei foi vocês. E conversei informalmente com o Senna do blog. Esses dias ele me perguntou e eu falei pra ele. Mas foi o primeiro lugar que eu tô falando de vocês. Lucas, projetando 2024,
qual a sua expectativa aí em torno das eleições mesmo? Aqui é uma conversa agora sobre política, independente de ser integrante de governo ou não. Expectativa mesmo, prefeita Sheila Lemos, de um lado, do outro lado ali, candidatura posta do PT, Valdenor Pereira, pela federação, candidatura de Lúcia Rocha também chegando, e outros candidatos tentando aí o posto de terceira via. Como você está vendo esse cenário? Olha, o que eu observo é o seguinte: na eleição e na política não existe ninguém fraco. Ninguém fraco. Eu cito o exemplo da eleição do candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia. Dizia que a Semineto seria o governador em primeiro turno. E eu falei isso em uma reunião, eu falei assim, a candidatura de Jerônimo, ele poderá chegar à eleição lá na frente, inclusive com empate técnico com o Neto. Quando chegou no meio da eleição, eu falei assim, o caminhar da forma como está aí, porque assim, que a eleição foi Lula, foi Jerônimo, foi Neto, é eleição, é população. Que aqui em Conquista nós podemos observar que a nossa líder conseguiu dar ao candidato a Semineto aproximadamente 117 mil votos para candidato a governo. Nunca isso houve aqui em Vitória da Conquista um candidato a governador ter mais votos que um candidato a presidente da República. Isso nunca teve. Então, ela conseguiu. Mostrou que a população queria A, queria B e queria C. Mas o que eu vejo é o quê? A eleição ela é uma eleição polarizada. Pode acontecer que a vereadora Lúcia Rocha possa ser vice de Sheila. Isso aí pode acontecer. Isso aí não... Em eleição não se discute tudo. Quem poderá ser o vice de Sheila? Luiz Alan, Luiz Carlos Udé, Ivan Cordeiro, são nomes que estão postos aí na mesa. A questão de Valdenor é um candidato nato, que a gente já sabe que, naturalmente, pela história e trajetória política que ele tem, já vem de lá com seus 30 tantos por cento dentro da própria conjuntura, e aí vai vir o restante da fatia do bolo. Acredito na reeleição de Sheila, acredito. Vamos trabalhar para que Sheila ganhe a eleição no primeiro turno. Se não for no primeiro turno, com certeza no segundo turno. Mas acredito que Sheila reelege para governar a Conquista por mais 4 anos. Pronto, falou e disse. Mas tem muita questão ainda para rolar, muita água para passar por debaixo da ponte ainda, né? Daqui para 2024. Falta o quê? Pouco menos de um ano para as eleições e a gente já está discutindo aí, realmente antecipou a discussão, né? De uns anos para cá tem antecipado. Com certeza. A eleição começou para Sheila Lemos quando Wesley Guzmão faleceu. No dia 18 de março de 2022, 21. Quando Wesley morreu, ali a eleição já estava posta. Então, as pessoas já estavam falando de eleição, já falavam, já começavam a falar. E eu acho muito... as pessoas, elas são, assim... Qual é a palavra que eu vou dizer? Frias. É não acreditar no potencial da mulher. Quando eles falam assim, ela não vai disputar uma mulher que nunca foi candidata a prefeita. Sheila Lemos foi candidata a prefeita juntamente com Wesley. Da mesma forma que se fosse um candidato a vice de Zé Raimundo ou de Valdenor, seria candidato. Igualmente. Ela elegeu junto com ele. A pessoa não votou lá. Tô votando só em Niesa. Eu não vou votar em Sheila não, porque Sheila não. Você votou nos dois. É casadinho. A foto aparece. É justamente, a foto tá lá. Então, quando votou em Lula, votou em Alckmin. Quando votou em Jerônimo, votou em Geraldinho. Então, é a mesma coisa. É assim que eu vejo. Lucas, a gente tá caminhando ainda. O papo ainda vai rolar um pouquinho. Ainda tem algumas coisinhas pra gente conversar. Mas estamos chegando na hora dos quadros do interior baiano. Então, bora pros Um quadros. dos melhores quadros, tá? Melhores. O primeiro é uma pergunta clássica, todo mundo responde. E a gente até imagina como você vai responder. Ó, a gente vem caminhando ao longo do programa. De 0 a 10, se você fosse dar a nota para a gestão da prefeita Sheila Lemos, queria que você desse a nota e desse uma breve justificativa pra gente. Olha, a nota que eu dou pro governo de Sheila é 10. Dou a nota 10. Isso aí, dou a nota 10 pro governo e dou a nota para a gestão. Eu faço parte dela. Eu não poderia dar uma nota menor do que isso. Porque se eu estivesse dando nota menor do que isso, eu estaria dando nota menor para mim. Aí você pergunta, qual a sua justificativa pelo 10 que você dá à prefeita Sheila? A prefeita Sheila tem hoje esse olhar maternal, olhar feminino para a cidade de Vitória da Conquista. Ela tem uma
uma linha que vem fazendo Conquista crescer e avançar cada vez mais. Vitória da Conquista hoje é a cidade que bateu o IDEB. Vitória da Conquista hoje é uma cidade que tem representatividade de todos os segmentos. Você chega em Brasília, Vitória da Conquista é reconhecida. Chega um ministro de Estado, ele fala Vitória da Conquista, terra de Alomar, terra de Glauber Rocha. Você tem essa noção do que está acontecendo. E a forma de Sheila governar, essa forma é diferenciada. Então, assim, você fala, Lucas, mas você dá um 10. 10 é perfeição. Para mim, 10 é a forma que ela vem governando hoje. Poderia aumentar, mas hoje minha nota é 10. É 10 pela maestria que ela tem, pela forma de liderança, que as pessoas falam assim, Sheila não bate a mão na mesa. Não precisa bater a mão na mesa, não. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando meu pai e minha mãe queriam me dar uma bronca, nunca bati a mão na mesa, nunca ganhei um tapa. Só olhar para mim já dizia o que ele estava querendo. Então, por isso eu dou 10 para ela. Nota dada, viu? Só uma questão aqui. Se você fosse pontuar 2, 3 setores aí da administração que você acha, assim, que precisa, não corrigir rota não, mas talvez, assim, dar uma apertada de cinto e avançar um pouquinho para essa reta final de gestão, assim, já avisando as eleições, né, e uma possível reeleição. Quais seriam? A questão não é nem, eu costumo dizer, não é nem rota de cinta, de apertar cinto, ou qualquer que seja a situação. Hoje nós temos uma linha, se vocês podem observar a nível nacional hoje, vem caindo os recursos gradativos e vem aumentando as coisas. Eu lhe dou um exemplo, a questão de combustível. A gente vê o combustível, a gente tinha um orçamento para combustível de 6 milhões de reais anual. Nós temos um orçamento hoje de 9 milhões de reais anual, só que não aumentou a quantidade de litros. A litragem continua a mesma. Ou seja, as coisas aumentaram e aí acabou tendo essa dificuldade. Nós temos aí, um exemplo, a Secretaria de Infraestrutura. A culpa é de Jacques, porque a cidade, às vezes, buraco abre aqui, que a chuva vem. Um exemplo, a semana passada choveu 21 milímetros só naquela região ali da Lagoa das Bateias. Alguns lugares abriram buraco, inclusive avenidas próximas à perimetral nova. E assim, Jacques tem esse recurso imediato para fazer isso? Não tem. Então, eu não posso questionar e julgar nenhum dos secretários, nenhum colega hoje, pelo fato de que não tem. Mas se ele estivesse nadando em dinheiro, aí eu poderia dizer assim, não, eu estou dando uma nota tal porque... ou diminuindo, ou pedindo que aperte o cinto, ou até mesmo trocar. Porque se fosse para mandar trocar, eu também falaria. Prefeita, tira, porque ele não vai acabar seu governo. Isso aí eu não teria pena para falar. Bom, o nosso papo tá muito bom, não tá, Will? Só que, assim, vou lembrar você de casa, tá? Que notícias é no Interior Baiano Notícias, tá? Se você tá gostando do nosso bate-papo aqui com o Lucas, você também pode conferir os nossos últimos podcasts que foram postados na semana e ficar ligadinho e por dentro de tudo. É isso mesmo. E reforçando aqui, que tem o YouTube, que é o canal que você acompanha todas as entrevistas, e no YouTube tem uma playlist específica de cortes. Então, não deixa de acompanhar, não, porque você tá ali assistindo a entrevista com o Lucas, terminou, olha o corte da entrevista passada, aí gostou do corte, assiste a entrevista completa e vai navegando, porque até... Não perde nada, tá? A gente tá com notícia toda semana, novidade, tá? Se você quer se atualizar sobre a política aqui do nosso município de Conquista, região, aí, você vai conseguir com a gente, Quem viu? acessar o Interior Baiano tem uma notícia interessantíssima agora, recente, já tô falando aqui, ó, articulação aí de pré-candidatos, possível aliança, tá lá, dá uma olhadinha lá, tem notícia de Encruzilhada, Jânio Quadros, tudo que é cidade, vamos nessa. Bora começar o nosso próximo quadro de perguntas? Rapaz. E eu vou deixar você começar, né? Você sempre gosta? Lucas, a gente agora chegou a hora, eu sei que o papo tá bom, mas você tem que responder esse quadro. É o seguinte, você já conhece o nosso tradicional bate-bola, um nome, uma definição. Você de casa também já conhece, quem não conhece, muito simples, gente. Nós temos aqui 8 nomes da política da cidade, política estadual, nacional, e nós vamos falar para o Lucas, e a cada nome que nós falarmos, ele vai definir com uma palavra ou uma breve frase, que a gente dá sempre essa colher de chá. Eu vou começar, né? Pode começar. Com o primeiro nome, e... primeiro nome é ACM Neto. Líder. Segundo nome, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo,
eu vou usar uma frase para ele. Garra. Eu vejo garra em Jerônimo. Eu vejo que... E, inclusive, eu estava há pouco distante falando. É um governador acessível. Todas as vezes, quando ele foi secretário de Educação, que eu tive que ir pelo município para poder conversar com o Jerônimo, várias vezes eu fui barrado na porta, Jerônimo descia da sala dele, me pegava na porta embaixo e me subia para a sala dele. Então, eu vejo ele uma pessoa de garra. Sheila Lemos. Maestra maior, né? Minha líder. Eu acho que a definição de Sheila é competência e trabalho. Valdenor Pereira. Valdenor. Eu vejo Valdenor como um deputado que precisava mais investir em Vitória da Conquista. Aí ele pode falar para mim assim, Lucas, mas eu invisto em Vitória da Conquista. Hospital de base. Hospital de base é um hospital regional, não é um hospital de Vitória da Conquista. Então, quando ele joga o orçamento para Vitória da Conquista, eu digo Vitória da Conquista. Aí eu lhe aponto aqui uma obra que ele fez, que eu até parabenizei na época, que é a questão de lá da Avenida Central, que foi uma emenda dele, foi colocada. Eu acho que cabia mais desses 20 milhões de orçamento que ele tem anual, jogar mais orçamento na Vitória da Conquista, independente de quem está no governo. Seja de direita, de esquerda, mas que colocasse mais investimento para a Vitória da Conquista. Washington Rodrigues. O Osto. Veja uma pessoa que chegou em Vitória da Conquista com sede de fazer alguma coisa, mas, às vezes, sinto que falta um pouquinho de moldar algumas coisas, porque, assim, a gente sabe que nem tudo cai do céu. Lúcia Rocha. Veja uma mulher guerreira, uma mulher de fibra. Eu acho que Lúcia tem uma linha de pensamento, principalmente quando você vai para os lugares, quando você pensa, Lúcia já chegou, ou Lúcia já está. Então, eu até brinco com ela, eu falo, na igreja, tu não adianta que você não chega primeiro que eu. Quando você vê, Lúcia já está lá. Jair Messias Bolsonaro. Meu capitão. Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje eu vejo o presidente Lula perdido dentro do palácio. Eu acho que hoje ele precisava ser o Lula do primeiro mandato dele. Se ele voltar o Lula do primeiro mandato dele, talvez dificulte, inclusive, para a direita do Brasil. Mas se ele continuar do jeito que está, pode ter certeza que a direita volta daqui 2 anos ou 4 anos. Assim. 2 não, 3 anos. 8 nomes definidos. Eu sempre digo, dá pra gente colocar mais nomes nessa lista. Mas dá, é porque a gente fica naquela, mas vou fazer uma surpresa aqui qualquer dia desses e aí a gente vai ir. Não fico mais não. Ô, Lucas, o papo foi bom. Eu sei que quem tá em casa, quer perguntar mais coisas. Calma, gente, vai outras oportunidades, a gente faz mais perguntas e... Aproximando mais das eleições. Entra em outros papos. Hoje a gente queria realmente esclarecer muita coisa sobre a questão das bateias. Acho que foi muito proveitoso. E também tivemos algumas confirmações para 2024. Novidades, tá? Que você só vai conseguir aqui, no Interior Baiano Notícias. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço vocês, agradeço o Interior Baiano. Eu acredito que o projeto de vocês tem tudo para ser um projeto grande, audacioso. Costumo dizer que quando a gente acredita no projeto que a gente planta, a semente ela vai longe. Então, assim, desejo sucesso ao Interior Baiano, desejo sucesso a vocês, que vocês continuem trazendo a informação, principalmente para a população conquistense e a micro-região. Que hoje vocês estão no interior, mas quem sabe não pode dizer Interior Baiano a nível estadual. Isso aí a gente não... Pode acontecer, tá trazendo aqui um ACM Neto, um Jerônimo que tá vindo aí na próxima semana para a Vitória da Conquista. Quem sabe não tá sentado nessa cadeira aqui, a nossa prefeita, e o bate-bola. Eu acho que é isso que vocês têm que estar fazendo, é isso que a gente acredita, principalmente, e convidar. O dia que quiser fazer um passeio de barco na Lagoa, nós temos colete, vamos para lá que vocês vão ver que não é tão perigoso assim. Eu não sei nadar não, gente, mas eu vou. Já que tem colete, acho que eu vou. Bom, as portas aqui do Interior Baiano estão abertas para você, tá? Se você quiser vir bater um papo com a gente está super à disposição e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui e Isso até aí, a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.